Bíblias no Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre relacionamentos, comportamento. Nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, na hora que nós aceitamos Jesus, isso não quer dizer que nós estamos prontos, sabendo tudo, né? Nós começamos a aprender a palavra naquele momento que aceitamos Jesus Cristo. Claro, para a salvação, se morrer naquele instante, vai para o céu, está salvo, Jesus Cristo salvou. Mas para a gente viver o Evangelho, colocar em prática a palavra de Deus, nós precisamos aprender algumas coisas. Então a Bíblia fala aqui, faz uma interrogação. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Tem algumas traduções que fala tenda, né? Tabernáculo. Quem morará no teu santo monte? Isso quer dizer, quem vai morar no céu com Deus? Quem vai viver com Deus? Onde quer que ele esteja? Quem é que vai? Nós sabemos, irmãos, que a pregação do Evangelho é para alcançar os povos e transformar essas pessoas, que um dia o diabo enganou e cativou. Quando Jesus veio, Deus mandou o seu Filho único para salvar o mundo, para resgatar as almas do pecado, trazer de volta o que Deus criou no jardim, que era Adão, puro, santo, transformar esse homem, purificar esse homem, para que, preparado, ele pudesse desfrutar da eternidade com Deus e também, não somente da eternidade com Deus, mas de governar com Jesus Cristo o milênio, né? 1000 anos com Jesus Cristo aqui na terra. É o povo de Deus que vai governar esse mundo por 1000 anos. Jesus como presidente e toda a igreja governando as cidades, estados, municípios e países. Então Deus quer nos preparar para esse momento. Não é de qualquer maneira, não é qualquer um que é escolhido para um cargo de confiança. Eu me lembro agora de um empregado, uma camarada começou a trabalhar numa empresa e o patrão disse, você vai ter de trabalhar também aos domingos. Depois que ele já estava trabalhando há algum tempo, o patrão solicitou para que ele trabalhasse também aos domingos. Ele disse, não posso trabalhar aos domingos porque eu sou evangélico, eu sou servo de Deus, o domingo é o dia do Senhor, eu não tenho outro compromisso a não ser a igreja. Então, por causa disso, você vai ser despedido. Ele disse, tudo bem. Foi despedido aquele senhor. Mais tarde, um amigo daquele empresário, que era gerente de banco, ligou para esse empresário, perguntando a ele se ele tinha algum funcionário que pudesse trabalhar em um dos bancos dele, como caixa, mas ele queria alguém de confiança. E aquele empresário disse, olha, aqui não tenho ninguém. Eu tinha aqui um rapaz, mas ele é tão fiel à igreja dele, ele é evangélico, eu solicitei para ele trabalhar aos domingos, ele não quis, então eu despedi. Mas pela sinceridade dele, esse é o homem indicado. Mande esse homem para cá. Então veja, irmãos, a importância da sinceridade, da honestidade, da justiça. Então nós, mesmo sendo cristãos, servos de Deus, precisamos aprender certas coisas. São coisas pequenas que podem aliás, são as coisas pequenas que nos derrubam, né? As coisas pequenininhas, a gente deixa para lá, não, isso aí é pequenininho, uma mentirinha só, não tem problema nenhum.
um ódiozinho só, não tem problema nenhum. Uma palavrinha torpe de vez em quando, um xingamento. Então a gente vai deixando essas coisas, e essas coisas podem nos derrubar. Então, meus queridos irmãos, ali estava um homem, né, trabalhando pela sua honestidade, um cargo de confiança. Então Deus quer nos preparar, irmãos, para que Ele possa confiar, né, importantes tarefas para nós. Tenha certeza de uma coisa: todos nós, que se nós quisermos alguma coisa, nós temos de lutar. Então, quem quer casar, vai trabalhar para poder casar, né? Para comprar as coisas, para pagar as coisas. Alguém quer passar no vestibular, vai estudar para poder se preparar para fazer o vestibular. Nada é de graça, inclusive ser crente. O crente não tem nada de graça. A salvação é de graça. Quando fala em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, porque a graça aqui Deus só tinha uma maneira de alcançar o homem, mandando seu próprio filho. Ele se fez homem e habitou entre nós. É Deus, né, na pessoa do filho. Então ele veio nos alcançar. Ele teve aquele trabalho de vir, pagar o preço e morrer. Então isso é graça, né? Isso é graça. Ele veio, pagou o preço. Então deu lá uma garantia de que você pode ser salvo. Jesus Cristo é a garantia. Mas para que você seja salvo, é preciso que você abra o coração e queira que Jesus entre na sua vida. Jesus na sua vida, você na vida dele, você pode tudo. Nós podemos tudo. Então, essa salvação é de graça, porque nós temos lá alguém que pode nos salvar, se nós quisermos. É como se alguém abrisse uma conta no banco para você e colocasse lá $1 milhão. Se você não tirar o dinheiro, você nunca vai ter esse dinheiro, você vai ficar pobre a vida toda. Mas se você for ao banco e tirar o dinheiro, você tem esse direito. Então, é a mesma coisa a salvação de Jesus Cristo. A graça é nesse sentido. Agora, não é possível que uma pessoa que seja salva continue fazendo as mesmas coisas que fazia antes, não é? Ela tem de ter mudança. Não pode haver cristianismo sem mudança, sem Cristo. Não pode. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a mente nova, o palavreado novo, o comportamento novo, então envolve toda a nossa vida, não somente na igreja, porque é muito fácil ser crente na igreja, muito fácil, né? Mas ser crente no mundo, né? Que a nossa luz brilhe nas trevas. Então isso é importante. Então a igreja, ela tem esse cuidado de orientar. Claro que todos que estão aqui nessa noite, nessa manhã, nessa manhã, são salvos, são servos de Deus, né? Uns mais na frente, outros um pouquinho atrás. Então é como se fosse uma escada, né? Alguém que já está chegando lá no topo da escada, e esse Deus leva para o céu, né? Então, mas alguns estão caminhando. Então a igreja é como se fosse um hospital, tem gente de todo tipo de tratamento, né? Então isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, nada disso. É quem busca mais, recebe mais. Então, meus irmãos, mas nós precisamos aprender. Então nós, às vezes, custamos de aprender algumas coisas pequenas. Então a gente vai falar algumas coisas, já estamos falando. Quem habitará no tabernáculo de Deus? Primeira coisa, aquele que anda em sinceridade. Sincero. Primeira palavra, sinceridade. Será que nós somos sinceros com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós convivemos? Sinceridade. Será que somos? É muito difícil ser sincero o tempo todo, mas é possível ser sincero. Que quando nós colocamos essas características em nós formamos uma personalidade cristã, uma personalidade que vai atrair as pessoas. Sinceridade. A Bíblia fala sobre sinceridade o tempo todo. Então, às vezes nós facilitamos, né? Erramos, às vezes nós erramos. Por exemplo, algumas pessoas, eu vou falar de coisas que essas coisas não estão acontecendo com os irmãos, é claro, mas isso acontece com muitas pessoas. Edmara dá risada.
E pode estar acontecendo com alguém também, até comigo mesmo, né? Mas eu conheço algumas pessoas que rouba energia elétrica. Sabia? Tem gente que bota um gato na casa para pagar menos energia. Então, às vezes, são coisas assim, todo mundo está fazendo, então não é nada demais. E aí a pessoa coloca lá o negócio e paga menos. Tá o quê? Fazendo o quê? Tá roubando, né? Tá roubando. Mas o governo cobra muito caro a energia elétrica. É problema do governo. Cada um vai pagar pelo que faz. Nós não podemos errar porque os outros estão errando. Então, se acontece isso, nós não estamos corretos. Tem pessoas que roubam sinal de TV por assinatura. Nas cidades grandes que tem TV a cabo, né, por assinatura, as pessoas fazem amizade com aqueles técnicos e ligam o cabo para a sua televisão e conseguem assistir de graça. E alguns são evangélicos que fazem isso. Estão errados. Então, olha bem, as coisinhas que parecem coisas assim fúteis, coisas bobas, que Deus passa por cima disso, que na hora que a gente está precisando de ajuda de Deus, a gente vai para a oração, pede: Senhor, tenha misericórdia de mim, cura essa enfermidade. E ele se esquece que a vida dele está toda errada, a vida dela, a vida dele, toda errada. E aí, Deus que vê todas as coisas, será que Deus pode até resolver a situação por misericórdia, né? Por misericórdia. Ou talvez por arrependimento naquele momento, ele reconhecer, porque tem uma palavra na Bíblia, irmão, que eu cito muito: lembra-te de onde caíste, volta atrás, conserta a vida, volta ao teu primeiro amor. Está escrito em Apocalipse. Eu não vejo outra maneira de Deus resolver a situação se a gente não se arrepender-se e começar de novo, pedir perdão, arrepender-se, pedir perdão a Deus e começar de novo. Porque Deus não passa por cima, mesmo nós sendo evangélicos, sendo servos de Deus, sendo dizimistas, sendo cooperadores, sendo assíduos na igreja, fazendo campanha de prosperidade, campanha que é bom, né? A oração, os irmãos que são assíduos nas campanhas, mesmo fazendo tudo isso, se a nossa vida não está correta, é difícil Deus derramar bênção sobre nós, porque Ele trabalha em cima do que nós fazemos, nosso procedimento. Ele fala sobre os frutos, né? Não se colhe de uma bananeira laranja. Cada fruto tem que dar seu fruto, né? Seu fruto. Então, nós não podemos ser uma coisa agora e ser outra coisa depois. Nós temos que ter uma personalidade cristã, né? Aprender a se comportar. Quando a gente conversar com os irmãos, conversar olhando para os olhos dos irmãos, né? Conversar olhando para os olhos. Oi, a paz do Senhor, Marival, tudo bem? Olhar para os olhos de Marival, olhar para os olhos de Lene, né? E a gente conversar assim, sendo sincero. Eu sei que as pessoas, nós somos às vezes com naturezas diferentes. Nós temos, aprendemos, cada um aprende de uma maneira, né? E formamos a nossa personalidade. Mas precisamos nos esforçar para sermos claros. A Bíblia diz que o servo de Deus é como a luz da aurora, cada vez brilha mais. Ser a gente mesmo, ser claro, ser aberto, abrir o coração para os irmãos, mesmo aqueles que estão errados, mesmo aqueles que nós não gostamos, porque a palavra de Deus diz o seguinte: se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, não estamos fazendo a vontade de Deus. Os dois grandes mandamentos da palavra de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, toda a sua força, e amar ao próximo como a si mesmo. Isso encerra toda a lei. Então, se a gente não faz isso, nós estamos distantes de fazer a vontade de Deus. Não existe amar a Deus no sentido vertical, sem colocar em prática no sentido horizontal. Amar o próximo. É difícil, às vezes, a convivência com alguns irmãos, com os entes queridos, mas se nós não abrirmos mão, perdoarmos todos os dias, todos os momentos,
uns aos outros, nós não poderemos agradar a Deus. Nós ficamos, como diz o próprio Jesus, se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. E as nossas orações não são ouvidas. Então há uma série de coisas, e nós estamos falando sobre apenas alguns assuntos, sobre sinceridade, mas o Evangelho envolve toda a nossa maneira de viver. Eu falo assim, eu estava ouvindo a irmã Néa na semana passada, e o cuidado que ela teve no estudo que estava fazendo, de não ferir ninguém. É interessante, porque eu sou mais assim, direto, eu quando falo mais direto assim, parece até que as pessoas pensam que eu sei que está acontecendo alguma coisa na vida daquela pessoa, mas eu não sei nada, não. Eu falo aqui só dentro da palavra de Deus. Então, eu estava conversando até com o Vanderlei, com o Tony, a respeito da pregação do estudo bíblico de Néa sobre os dons espirituais, e ela foi tão bíblica, né? Na pregação, que não feriu, falou assuntos bons, sérios, sem ferir, sem ofender, sem criticar, né? E colocando no devido lugar como devem ser usados os dons espirituais. Então, talvez eu que falo assim, coisa mais direta, talvez não tenha todo esse cuidado, e eu quero que os irmãos não fiquem chateados comigo, pensando alguma coisa, às vezes que a gente fala alguma coisa, e alguém pensa assim, Ezequiel está sabendo disso e está falando. Nada disso. Os assuntos cotidianos, assim, a gente não leva, os que acontecem dentro da nossa igreja, a gente não tem o costume de levar para o púlpito. Mas precisamos colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida. Nós estamos falando aqui que cada dia, como crente, nós precisamos melhorar. E tem gente que não sabe, né? Tem gente que não sabe. A gente fala alguns assuntos aqui, tem gente que não sabe. Pensa que ser crente, e age até com sinceridade, pensa que ser crente é só vir na igreja participar do culto, mas pode ir na festa, pode ver o cantor tal, pode ir no baile e dançar, pode ir no barzinho tomar uma cerveja, pode fazer coisas estranhas, coisas inadequadas. Não pode, não deve. Aliás, até pode se quiser, né? Pode, mas está errado. Que a pessoa tem o livre-arbítrio, ele faz o que ele quiser, mas ele vai pagar. Nós vamos pagar pelo que nós fizermos de errado. Pode ter certeza disso. Então, ser crente é ser diferente. A nossa alegria é estar servindo a Deus. Nós estamos envolvidos no trabalho de Deus a semana inteira. Eu estou falando assim em termos de pregação, de alcançar pessoas. Nós estamos fazendo trabalho em Muritiba, eu e Vanderlei, às segundas-feiras. Terça-feira tem culto de oração aqui na igreja. Quarta-feira tem, às vezes, culto no lar, lá no bairro 135. Quinta-feira, culto nas congregações. E assim por diante. Então, nós estamos, se a gente ocupar a nossa vida no trabalho do Senhor, na obra de Deus, a gente vai crescer. Não há nem tempo de fazer nada errado, porque nós estamos atrás das almas. Quantas pessoas nós temos ido nas suas casas e temos falado de Jesus, mas falar com a alma, com vontade, porque falar de Jesus é coisa séria, envolve a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, o sangue derramado na cruz, é coisa séria. Jesus morreu para salvar o mundo. Então, quantas pessoas carentes nós encontramos, né, Vanderlei? A gente chega na casa de uma pessoa e pede licença e começamos a falar, Vanderlei começa a falar, ele tem o dom de evangelismo também, e começa a falar, e começa a envolver a pessoa começa a sentir a presença de Deus, e a gente convida para o culto, né? Lá na congregação do 135, a pessoa vai, e aí a gente consegue, né, falar do evangelho, do poder de Deus, mas falar de uma maneira, irmãos, a gente se coloca no lugar da pessoa, a pessoa talvez está passando um problemão, a gente não sabe. Então a gente sente Deus falar com alguém, a gente vai falar, prega o evangelho, convida, ora com ela, sente o que ela está sentindo, e assim acompanhar. O evangelho é isso. Deus, ele criou a igreja, né? Ele fundou a igreja para salvar o mundo. Não são os anjos que vão salvar ninguém, não são os anjos, somos nós. É você e eu. Você é incumbido de salvar alguém, de buscar alguém, de acompanhar alguém, de levar a mensagem a alguém. Nós não podemos ser servos inúteis. Nós temos de ser úteis na obra de Deus. É tão bom você ver os frutos do seu trabalho. Você olha assim, pessoas na igreja, puxa, aquela pessoa, eu que convidei para vir para a igreja a primeira vez.
olha assim, né? Eu convidei, eu falei de Jesus com aquela pessoa. Ela hoje já está batizada. Eu fui usado por Deus para trazer aquela pessoa para a igreja. Que bom, né? Que bom você fazer isso. Deus não chama você para ficar sentado no banco da igreja só, não. Aliás, eu sempre digo que o campo é o mundo. Sabe em que sentido eu estou falando? A Bíblia fala isso. O campo é o mundo. Quer dizer, o campo não é só a igreja. Você diz assim, eu quero ter um cargo na igreja, eu quero ter oportunidades, mas ninguém me dá oportunidade. Mas o campo não é só a igreja, o campo é o mundo. Você tem oportunidade no mundo inteiro. Se você não tem oportunidade na igreja, você pode sair e dizer, hoje eu vou visitar os doentes no hospital. E você leva alguns folhetos, leva um Novo Testamento, sei lá, uma Bíblia pequena, porque para não chamar atenção, né, porque o povo tem antipatia evangélico. Então você entra para visitar as pessoas, mesmo as pessoas que você não conhece, e aí você fala de Jesus, ora com elas no hospital, na cadeia, e algum doente que está em casa, você vai visitar. Então é um trabalho de Deus isso. E todos nós podemos fazer isso. A gente pode escolher uma hora que a gente possa ter tempo e fazer esse trabalho. E um dia aquela pessoa pode estar na igreja, você que evangelizou. Você foi lá na hora que ela está, na hora mais difícil da vida dela, você foi lá e você se importou por ela. Então as pessoas gostam disso. Então a igreja está aqui para isso, nós todos estamos aqui para isso. Aí a gente fica aqui no culto de oração da terça-feira, que é muito bom, e a gente faz a campanha da prosperidade, que é muito boa a campanha, mas a gente esquece de fazer as outras coisas. Deu para entender? Então, por causa das outras coisas, nós recebemos aquelas coisas que nós queremos. Faça isso sem omitir aquelas, disse Jesus, né? Aquele que dizima o coentro, o endro, e faz tudo isso na igreja, e esquece às vezes do amor, da misericórdia. Então Jesus disse, faça isso e não esqueça daquelas outras. Então, ser crente envolve a nossa vida no lar, né? A nossa vida no lar. Eu sei que algumas pessoas, irmãos, que têm lar dividido, pagam um preço muito grande para ser crente. Pagam um preço, é o céu e o inferno dentro de casa. Só quem tem essa experiência sabe o que eu estou dizendo. Porque a vida não é um mar de rosa para aqueles que têm lar dividido, não. É um inferno. Para estar na igreja, às vezes na casa levanta um, levanta outro contra, é uma piadinha, é uma perseguição, às vezes uma proibição. São muitas coisas que acontecem dentro da casa que a pessoa às vezes pensa assim, puxa, eu vou deixar de ir para a igreja, não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. É difícil, não é fácil não. Talvez para alguns seja fácil. Tem crente, irmãos, que não liga para nada. Pode ter, né? Eu não estou dizendo que tem assim, com certeza aqui, não, mas gente que tanto faz. Se meu filho vai querer ser crente, se minha filha vai querer ser crente, se minha esposa vai querer ser crente, se o esposo vai querer ser crente. Tem gente que não se importa, não. Olha, se a minha esposa não é crente, a minha esposa é crente, todo mundo sabe que é crente. Fui batizado aqui nessa igreja. Mas se minha esposa não é crente, a minha preocupação maior vai ser com ela, primeiro, para salvar a Bíblia diz que se nós não atentarmos para os primeiros domésticos da fé, somos pior do que os infiéis. Então, eu vou me importar em salvar a minha mulher. Se eu não posso falar nada com ela do amor de Deus, eu não vou falar nada, mas eu vou orar. Orar não vai proibir eu fazer, né? A oração do justo pode muitos seus efeitos. Oração e jejum. Vou trabalhar no mundo espiritual, vou brigar no mundo espiritual, no bom sentido, né? Contra as forças do mal. E aí, eu quero ver quem vai vencer. Agora, acompanhado a essa oração, eu tenho de ter vida, né? Aí, digamos, eu estou falando aqui com minha mulher, né? Vou falar a mulher dos outros, que não. Mas vou falar com a minha mulher. Então, se minha mulher chega para mim, me xinga todo, digamos que ela não seja crente, né? Estou falando aqui na hipótese dela não ser crente. Então, eu vou para a igreja, ela me xinga todo. Você não sei o que, aquela coisa toda. Então, se eu responder, se eu chegar para ela e dizer, você é isso, você é aquilo, vai para onde, não sei o que, já perdi a bênção de conquistá-la para Jesus. Deu para entender? Então, eu tenho de sofrer calado. E Deus abençoe. Se eu não puder falar nem Deus abençoe, eu não falo, porque acontece que a gente às vezes fala Deus abençoe, ela pega a panela e joga na gente, né? Prato, tudo. Irmãos, acontece isso. Isso acontece.
Pensa que não acontece, não. Acontece. Pega a mala de roupa, joga na rua. Tem muita gente pagando um preço alto. O inimigo, ele ataca. Ele ataca não somente na casa do casal, do lar dividido, quer dizer, o lar onde o homem é crente, a mulher não é, ou vice-versa. Mas ataca também na casa do crente, também. Olha, a luta do crente, irmãos, é muito grande. Eu sempre falo com o Vanderlei, a gente conversa muito, eu digo, olha, existe trabalho na igreja, no reino de Deus, para 24 horas por dia, 24 horas por dia. Nós temos muito o que fazer, em todas as áreas. Eu não sei porque tem gente que tem tempo demais, tempo sobrando. E graças a Deus que eu não tenho tempo para nada, tudo é correndo. Chego para a igreja já em cima da hora, correndo. Vou para o trabalho em Muritiba, correndo. Às vezes eu estou me preparando para ir para o trabalho em Muritiba, vou pegar meu carro para sair, o carro está com o pneu furado. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, vejo minha mulher já entrou no quarto, e disse, olha, eu pego o carro dela escondido. Aí saio, vou correndo para o trabalho, né? Aí eu volto e disse, ela vai me dar uma bronca porque eu não pedi a ela. Mas ela está dormindo, quando chega está dormindo. Graças a Deus, eu peço, Senhor, guarda a tua serva lá para não falar nada. Então, está dormindo, ela nem sabe. É assim, mas o trabalho tem que ser feito. Eu quando vou fazer um trabalho lá em qualquer lugar, eu digo, o importante é a gente chegar lá. Se o carro não der para voltar, não tem problema. O importante é fazer o trabalho. Porque se o carro furar o pneu, quebrar, que quebre lá, depois que a gente chegar lá e fazer o trabalho. Então, irmãos, o importante, essas porcarias de carro, de casa, de porcaria de dinheiro, de coisa que muita gente fica atrás, isso não tem valor nenhum. O que vale é a gente fazer a obra de Deus. É isso que vale. Não importa, a gente tem que chegar a esse grau de vida, de conhecimento. Não importa nada. Se Deus der abrir porta de emprego, abre. Se não quiser abrir, não abre. Ele não vai deixar passar fome. Só passa fome quem não procura, né, fazer nada, fica só esperando cair do céu, né? Aí não é possível. Ficar esperando cair do céu, não. Corre atrás, vai ver onde você pode negociar alguma coisa, fazer um trabalho, ganhar um dinheiro. Tem sempre uma maneira de você sobreviver. Então, não são essas coisas que são importantes para o servo de Deus, não. O importante para o servo de Deus é estar envolvido na obra dele, salvar as almas. Salvar as almas. É isso, abrir mão de coisas. Sei lá, essas besteiras, tudo. Você tem uma casa para viver já, se Deus lhe deu uma casa, tem uma maneira de ganhar o dinheiro para sobreviver, o resto é o resto. Então, Deus, Ele quer isso, mesmo que não tenha nada. Mesmo que não tenha nada, você dizer para Deus, conte comigo, Senhor. Mesmo que não tenha nada, não tem, olha, às vezes o camarada está sozinho, a mulher, às vezes está sozinha na igreja, não conta com o marido, não conta com o filho, nem com filha, nem conta com a igreja mesmo, mas ela está lá persistindo, não tem um trabalho, não tem nada, né? Todo mundo está contra ela está sozinha carregando, né? Carregando o seu problema. Ela coloca na mão de Deus, mas ela sofre sozinha. Mesmo assim, ela diz para Deus, Senhor, conte comigo. Coisas, tudo passa, né? Abre mão de tudo. Jesus disse isso, aquele que não renunciar a tudo quanto tem e possui, não é digno de mim. Renunciar a tudo quanto tem e possui. Quem é casado faz de conta que não é. Quer dizer, no sentido do direito, né? Eu tenho direito sobre ele, tenho direito sobre ela. Abra mão desse direito. E aproveite só aquilo de bom que a outra pessoa pode dar para você. E o resto não fique brigando, não fique reclamando, não fique reivindicando. Abra mão para viver em paz. Só quem sofre é quem fica fazendo questão de coisas. Ele me xingou, ele me ofendeu. Não faça isso, irmão. Você está se colocando numa posição muito pequena. E Deus tem colocado você numa posição gigante. Quando você fica sofrendo, eu não merecia isso. Nós estamos em luta. Nós somos soldados de Deus. O soldado não chora enquanto está na batalha. Ele continua lutando. É isso que Deus quer, né? Que Deus às vezes permite que essas coisas aconteçam para a gente crescer. Porque se já pensou se a vida fosse muito fácil? Tem muita gente que vai para a igreja só para ganhar dinheiro, para ser rica, fazer a campanha disso, fazer a campanha daquilo. Isso em igreja grande, claro que a igreja aqui pequena aqui não,
A cidade também pequena não oferece muita condição. Mas tem muita gente que faz isso, vai para a igreja pensando que é para comprar uma casa de praia, comprar uma casa de campo, comprar um carro importado, colocar 10 empresas. E é só isso. Quando consegue todas essas coisas, aí só vão na igreja uma vez na vida, né? Pronto, a igreja agora não é mais tempo para ir para a igreja. Tem a casa de campo para ir, tem a casa de praia para ir, tem o carro importado para viajar, tem tanta coisa que o papel da igreja é salvar o mundo, ganhar almas. Ele não está fazendo nada disso, só está desfrutando, só está querendo coisa. A Bíblia diz: ser tu uma bênção. Fica querendo atrás de bênção, não. Quando a gente se colocar na posição de servo para ser uma bênção, Paulo escreveu ao pastor Timóteo da cadeia cartas maravilhosas, animando o apóstolo, o pastor Timóteo. 2 cartas ele escreveu na cadeia. Quer dizer, animando. Uma pessoa que está dentro da cadeia pode animar outra pessoa que está fora. Mas ele disse: porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na pobreza como na riqueza. Paulo era a mesma coisa, tanto no sofrimento, em qualquer situação, Paulo era o mesmo. Aí o camarada chega aqui na igreja, com a cara desse tamanho, e ainda diz: eu não sou hipócrita, estou zangado, eu estou sofrendo muito, ninguém me compreende. Aí não fala com ninguém na igreja. Quer dizer, falta de maturidade espiritual, que ninguém tem culpa do que ele está passando. Todo mundo passa o seu problema. Todo mundo passa. Às vezes o irmão que vem mais feliz para a igreja, o mais alegre, é aquele que sofre mais, né? Mas ele é feliz porque tem Jesus. Ninguém pode tirar Jesus do coração dele. Só ele mesmo, né? Só ele mesmo. Diz: eu não quero mais o Senhor, não quero mais. Aí começa a ser banda voou. Mas se é de Deus mesmo, nascido de Deus, ele morre fazendo a vontade de Deus. Como disseram aqueles 3 hebreus: mesmo que nosso Deus não nos livre da fornalha, nós não te obedecemos, ó Rei. Preferimos obedecer ao nosso Deus, que Deus disse: não adorarás imagem de escultura. Portanto, nós não vamos nos prostrar a essa imagem que tu construíste. E o rei ficou furioso, ele pensando que ele tinha toda a autoridade, não sabendo que a autoridade dele era delegada por Deus. Então ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Tanto é que os seus algozes, os soldados que levaram os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, para a fornalha, eles morreram com a temperatura da fornalha. E eles lançaram da fornalha, e eles, os 3 hebreus, eles entraram e ficaram passeando na fornalha. E mais um, que era o Senhor, estava com eles. E quando o rei olhou de longe, disse: olha, não foram 3, eu estou vendo 4 dentro da fornalha passeando. Então, onde Jesus está, não tem fogo, não tem água para destruir, não tem nada, porque Ele está com você. Você pode todas as coisas. Irmãos, é isso que a igreja precisa. Eu não sou daquele pregador tipo Jurandir, é uma bênção. Eu sou devagar. Então, mas eu passo a Bíblia para os irmãos. Eu fui pregar na Assembleia de Deus, sempre de vez em quando prego na Assembleia de Deus. Aí a esposa do pastor estava lá, e terminou a mensagem, eu pregando assim, desse jeito, né? Irmão, ela falou depois, né? Nós agradecemos o pastor Ezequiel. Ela falou uma coisa assim, como se fosse diferente a mensagem, né? Mas foi a mensagem do Senhor, não foi, irmãos? Aí tudo bem, né? 3 meses depois, alguém que estava lá assistindo a mensagem, incrédulo, não tinha aceitado Jesus, disse: irmão Ezequiel, eu gostei muito da palavra que o irmão pregou, e Deus tocou muito no meu coração, eu meditei muito naquela palavra. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Uns com mais entusiasmo, outros com menos, mas o importante é dizer as palavras certas, né? O importante é dizer as coisas certas. Tem coisas, irmãos, que eu, na minha mocidade, eu não ouvia dos meus pregadores. E por causa disso eu prego assuntos que geralmente não se prega. Tem assuntos que não se prega. Então eu vou lá no fundo da alma da pessoa e mexo mesmo, como está na Bíblia. Sinceridade. Poxa, quantas vezes a gente erra nisso? Quantas vezes a gente erra nisso? Sinceridade. Ser injusto com a pessoa. Injusto com a pessoa. Nós temos que ser justos com a pessoa.
Falar verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Irmãos, a gente às vezes erra muito nessas coisas. Erra muito. Quando a gente não tem o que fazer, a nossa distração é falar das coisas ou dos outros, né? Então a gente erra muito com isso. A gente fala coisas às vezes que não deve falar. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. O servo de Deus, ele despreza quem faz coisas erradas. O perverso, despreza o perverso. A palavra réprobo é perverso, é uma pessoa condenada, aquelas coisas erradas. Então ele despreza, ele não valoriza o errado, não. Ele despreza o errado, num sentido assim de não dar apoio ao errado. Agora é claro que ele se importa com o errado para salvar o errado. É diferente. Mas ele não comunga com o errado, não concorda com o errado. Mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Quer dizer, mesmo que ele fale uma coisa e não aconteça da maneira que ele queria, mas ele honra o que ele falou. Ele não muda. É aquilo mesmo. Eu sempre falo que a gente deve ter uma personalidade só. Você é daquele jeito, é claro, do jeito que Deus quer que você seja, não deve mudar. No sentido assim, um dia você fala com o irmão, outro dia não fala mais. Outro dia você está zangado com o irmão, você não fala mais com o irmão. Quando a pessoa é de um jeito só, não importa. Você pode xingar, você pode ofender, ela não vai mudar porque você xingou, você ofendeu, ou ela não cumpriu a sua palavra, ou ela fez alguma coisa que você se sentiu ofendido, não vai mudar. Nós temos de ter a personalidade cristã. Ser feliz, ser bondoso. Deus é bom, sejamos bondosos. Deus é amor, sejamos amorosos, né? Então a gente aprender a ser assim. A gente falando sobre a coisa mais assim comum no meio das pessoas é a mentira, né? Às vezes você está em casa, você vai descansar e aí se você fala, se alguém me procurar, diga que eu não estou não, viu? Você está dormindo, às vezes de dia, aí bate na porta alguém, aí a pessoa que vai atender às vezes também é crente e diz, ela não está não. Aí mente é aquela que está dormindo e aquela que está acordada. Não está não. E acontece às vezes que a pessoa que vai na sua porta viu você chegar e entrar. E a pessoa sabe que você está lá. Aí você manda dizer que não está. Aí você fica conhecendo mais ou menos como é aquela pessoa. São essas coisas que nós estamos pregando o Evangelho, que a gente às vezes esquece que o Evangelho não é somente as nossas palavras, é a nossa vida. É a nossa vida. O Evangelho é a nossa vida. Quer dizer, você, do jeito que você é, a Bíblia diz, do jeito que você pensa, assim você é. A Bíblia diz, do jeito que você pensa na sua alma, assim você é. Do jeito que você se comporta, você está pregando o Evangelho para outras pessoas. Do jeito que você se comporta, você está pregando o Evangelho, diz assim, seja como eu sou. Se você pertence a uma igreja evangélica, você está dizendo assim, seja como eu sou. Como é que você é? Como é que eu sou? Eu sou mentiroso, eu sou raivoso, né? Eu sou... e fala um bocado de coisa, né? Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, contra essas coisas não há lei. Quando nós fazemos o que é certo, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós fazemos tudo certinho, ninguém pode nos incriminar. Ninguém pode incriminar você. Pode até não gostar de você, mas não pode incriminar. Dizer assim, olha, eu não gosto daquela pessoa porque ela
ela é assim, assim, assim. Não pode. Agora, se nós dermos motivo, se nós estamos errados, então nós temos motivo para que sejamos incriminados. É bom quando a gente vigia nós mesmos, né? Quando nós fazemos um exame introspectivo e vamos ver o que é que nós estamos falhando, porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo tudo certo. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo tudo certo, que nós somos os melhores. Ninguém pensa que é errada, né? Você pensa que você está certo. Você é uma pessoa boa. Ninguém acha que é ruim. Ninguém acha, né? Abre o Provérbios 20, versículo 11. Provérbios 20, versículo 11. O que é que diz a palavra? Só falando sobre pureza e correção. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Até a criança, Provérbios 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Deu para entender? Quando a gente está mentindo, a gente deixa conhecer. Provérbios 21, versículo 2. Provérbios 21, versículo 2. É o que a gente pensa a respeito de nós mesmos, viu? Provérbios 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deu para perceber? Ezequiel pensa que Ezequiel é correto, é bonzinho, mas Deus é quem sonda meu coração. Às vezes eu penso uma coisa e eu não sou aquilo que eu penso. Eu tenho de começar. Quantas vezes a gente age de uma maneira assim, que a gente nem espera, uma maneira que não é muito adequada, a gente puxa. Aconteceu comigo a semana passada, não tem muito tempo não. Eu estava vindo de Capoeiro Sul de carro, aí quando eu chego na Rua da Feira, ali em Cachoeira, aí tinha um senhor com uma muleta na mão, com uma perna só, ele não tinha uma perna, né, de muleta, estava de frente ao posto de saúde. Aí deu a mão para parar. Eu não tenho o costume assim de parar assim, né? No lugar de ponto a gente para, mas assim, eu não esperava assim, passei direto. Aí depois, rapaz, o homem aleijado, pediu uma carona, e o carro meu estava vazio. Minha consciência acusou logo. Aí eu parei o carro, voltei. Aí eu voltei, fiz a curva para poder alcançar ele, né? Quando eu faço a curva, outro carro já chegou na frente, parou e deu carona a ele. Ele disse, mas rapaz, nós estamos sujeitos a isso, né? Mas graças a Deus que apareceu alguém, né? Agora é o seguinte, Jesus contou uma parábola que o camarada, o dono de uma fazenda, chamou algumas pessoas para trabalhar, e aí algumas prometeram ir e outras disseram, não posso ir. Mas aquelas pessoas que prometeram ir, elas não foram, e aquele que disse que não ia, meditou, foi. Entendeu? Então, aconteceu no meu caso, né? Eu passei e disse, puxa, eu estou errado, voltei. Quando eu voltei, outra pessoa já estava no meu lugar para fazer o que eu teria de fazer. Deu para entender? Então a gente às vezes pensa, porque a gente tem que estar acordado. Ser cristão é ser 24 horas por dia. Qualquer momento nós podemos ser solicitados para fazer alguma coisa. Ser cristão é um sacerdócio. O sacerdote, ele tem que estar disponível para qualquer hora do dia e da noite, se for solicitado, atender. A mesma coisa do médico, né? O médico também é um sacerdócio. Se alguém ficar doente e tem um médico na rua, e alguém chamar o médico para acudir, e o médico não for e a pessoa morrer, o médico vai sofrer a punição, vai ser condenado, vai ser julgado. Então, ser crente também é um sacerdócio. Não tem nada de preguiça. Se a gente ficar com preguiça, a gente não vem na igreja, a gente não faz o trabalho de Deus. Jesus, irmãos, ele poderia ter o melhor cavalo na sua época para viajar, mas ele andava a pé, sendo filho de Deus. Ele podia ter a melhor carruagem para fazer o trabalho de Deus, mas ele andava distâncias enormes a pé para anunciar o reino de Deus. Ele ia a pé.
E hoje está tudo fácil, né? Para mim é fácil vir para a igreja, porque eu tenho um carro, vai para o trabalho lá no 135, ou em Muritiba, ou em qualquer outro lugar. Para mim é fácil. Eu tenho um carro. Agora imagine a irmã Natal que vai a pé, sai da casa dela para o culto lá do 135 e vai com toda alegria, vai com a outra irmã, que esqueci o nome dela, vai com toda alegria, né? Sai daqui do Maganês para lá para o 135 a pé, dá meia hora andando daqui para lá. No dia de quinta-feira está lá a irmã Natal. Para ela é muito mais difícil do que para mim, que eu estou de carro, mas ela vai. E ela não vai para pregar, ela vai para assistir o culto, para ajudar. Então, essas coisas todas, Deus é o juiz perfeito. Ele sabe, o servo dele está lá se esforçando, e ele sabe, o servo dele não tem nada. Aí ele olha assim, puxa, meu servo é fiel, como ele fez com Jó, né? Meu servo é fiel. Aí o diabo diz assim, ele é fiel porque tem dinheiro, tem muita riqueza, tem uma família maravilhosa. Aí Deus permite que tocasse na riqueza de Jó. Então toca na riqueza de Jó, ele perde tudo, fica pobre. O diabo, insatisfeito ainda diz, ele é fiel a ti porque ele tem uma família maravilhosa, 10 filhos. Deus diz, vai, toca nos filhos dele, mata todos os filhos dele de uma vez. Morreu um filho só, já é uma grande dor. Tem gente que não suporta até morre. E só quem sabe isso, quem é pai e mãe, quem sabe disso, né? Quem é apenas filho ou filha, não entende isso. Mas quando se torna pai ou mãe, vai entender o que a gente está falando. Então, Jó perdeu os 10 filhos de uma só vez. Que dor! Tanto doeu que a mulher dele não suportou e disse assim, que Deus é esse que você serve? Larga esse Deus e morre. E ele disse, você fala como loucas. Então a fé de Jó naquele momento difícil, ele foi o mesmo Jó da riqueza, e foi o mesmo Jó na pobreza, foi o mesmo Jó na alegria, o mesmo Jó na tristeza. E Deus quer contar com a gente também. Aí insatisfeito o diabo disse assim, ele tem ainda saúde. A gente fica pedindo a Deus saúde para servir a Ele, né? Se eu quero, Senhor, saúde, eu mesmo só peço saúde e paz. Senhor, não precisa me dar dinheiro nenhum, não. O dinheiro que eu recebo dá para eu viver, não quero mais. É por isso que eu não boto no meu carro. Tem gente assim, que bota assim atrás do carro. Aqui foi Deus que me deu. Eu não boto no meu carro é velho. Aí alguém vai dizer assim, Deus deu esse carro velho aí, ele podia dar um carro mais novo, né? Eu não boto nada, Foi Deus que deu mesmo, né? E eu estou satisfeito, porque para mim o importante é me levar onde eu quero ir. Se é carro novo, ou velho, ou bonito, ou feio, para mim é a mesma coisa. A minha mulher chama de caçamba da prefeitura, a caçamba do lixo. É porque ele está sempre sujo. Eu tenho tanta coisa para fazer que nem limpo, né? Mas estou falando a verdade, né? Mas meus irmãos entram no carro, né? E a gente vai e faz o trabalho, né, Mané? O importante é fazer. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma, irmão? Jesus falou isso. Que adianta a gente ter tudo e a alma ir para o inferno? E muitos pregadores vão para o inferno, sabia? Tem muita gente que salva outras pessoas e elas mesmas não são salvas. Mas é bíblico isso aqui. Muitos pastores vão perder salvação, muitos pregadores vão perder salvação, porque eles fazem tudo para os outros pregar a palavra certa, mas não vivem a palavra. Então não pense que o pregador que está sendo uma bênção, ele é o melhor de todos, não. Às vezes é o pior de todos. Porque a palavra de Deus é quem está sendo pregada, não é o pregador, não é mérito do pregador. Não cumpre o que ele prega, não vive o que ele prega, exatamente, complementando aqui, Marival. Não cumpre. É como Jesus disse, que eles dão fardos pesados aos homens e eles mesmos não pegam nada, nem com o dedo dele. Não suportam. Quer dizer, a gente às vezes fica envolvido tanto com as coisas da igreja, no sentido assim de cargo, de coisas bestas que não levam a nada, e esquece da principal coisa, que é o amor, a misericórdia e servir a Deus. Às vezes a gente chega na igreja tão correndo para resolver as coisas que nem ora, né? Nem ora. Vou cuidar aqui da minha classe, vou cuidar ali das câmaras, chego correndo, nem ora, né? E nem tem comunhão com o Pai direito.
Mas nós estamos tão ocupados com as coisas da igreja, e tem gente brigando por cargo, viu? Eu quero ter uma oportunidade, eu quero ter uma oportunidade de entrar no grupo de louvor, oportunidade de pregar, de dar uma palavra. Isso é bom, claro que isso é bom. Isso é muito bom. Agora, o melhor ainda é você ganhar as almas. É fazer o procedimento, né? É viver a vida de crente, de cristão. Renúncia, né? Então, isso é o mais difícil. A gente precisa aprender a conviver com o difícil. Aprender a conviver com o difícil. E só assim a gente vai mostrar ao mundo que nós somos mais do que vencedores. Você pensa que é diferente do que acontece com você, Lene, comigo? Com você, Marival, com a irmã Néia ou a irmã Natal? Pensa que é diferente do que aconteceu com Jesus? Não. O camarada diz assim: você não é filho de Deus? Olha, Deus estava ali, quem fez tudo, todo o poder estava na mão de Jesus ali na cruz. Se ele fosse ouvir aquelas pessoas que disseram: você não é filho de Deus? Sai dessa cruz e destrói todo mundo aí. Ele tinha o poder na mão para fazer, mas ele não fez, né? O crente tem o poder de amaldiçoar, mas o crente não deve amaldiçoar. Ele deve abençoar, como Jesus disse. Não amaldiçoeis, mas abençoeis. Então, nós temos o dever de abençoar, mesmo a pessoa que não mereça. Deus te abençoe. Jesus não disse isso? Orai pelos vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. Não disse isso. A tendência da carne é matar. É matar. É por isso que o incrédulo age com tanta perversidade, né? Na fúria ele mata, ele faz tudo. Depois ele vai preso. Ele nem sabe porque estava preso ali, porque matou, porque fez miséria, na hora da fúria, da raiva. A raiva do crente dura apenas alguns segundos. É porque ele está na carne, ele está, né? Ele vive não se diz assim, a carne para sustentar o espírito, né? Mas na mesma hora que ele for ofendido, geralmente com o cônjuge, ele já fala: ô bem, ô amor, você vai fazer a feira, você vai comprar isso, você vai fazer aquilo. Aí a pessoa que não entende Deus acha que a pessoa tem cara de pau. Mas rapaz, não entendo essa mulher. Eu ofendi tanto essa mulher agora, ela me trata tão bem, me abraçou, me beijou. Aí ele vai encontrar outra mulher dessa na rua? Não vai não. Agora a mulher que age diferente: é você, miserável, você não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele sai zangado. A primeira mulher, o diabo já bota a primeira mulher na esquina para poder tentar. Ele pega e se envolve. E quem vai perder é a crente, que não ouve, não usou de sabedoria. A Bíblia diz: a esposa, mesmo sem palavra alguma, ganha um marido incrédulo, de um espírito quieto. Aquela mulher de um espírito quieto, renunciar, se tornar humilde, manso, como Jesus me ensinou, e deixar para lá, perdoar todo dia, fazer de conta que não está sabendo de nada e viver com alegria. Esse é o segredo da vida vitoriosa no lar. Não destrua seu casamento por causa de coisas bobas, não. Lute, porque quem está com você garante a sua vitória. Você não está sozinho, né? Sozinha, não está. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então vamos atuar com essa fé, que Ele está comigo. Então no barco que Jesus está, eu estou, e vai dar certo. Eu vou chegar até lá à margem. Eu vou chegar. Com Ele eu chego. Então, irmãos, essas coisas que nós estamos precisando aprender, para o diabo não colocar na cara, no rosto do Senhor, dizer: olha, esse é o servo aí, está precisando de ti, mas é mentiroso, não é honesto. Aí ele aponta, ele mostra, né? Fez isso, fez aquilo. Aí vem o servo que fez aquilo na inocência, por não saber, e diz: Senhor, me perdoe. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Deus nos dá muitas oportunidades. Ele conta conosco, Ele quer contar conosco, mas precisamos sair para a luta, né? Ninguém vence a luta sentado, acomodado, né? Distraindo. Quem quiser que se acabe aí. Tem gente assim, né? Quem quiser que morra, que se acabe. Eu agora estou na minha casa, eu consegui comprar minha casa, eu vou ficar de perna para o ar, desfrutando. Eu já vou para a igreja, eu sou crente, vou para a igreja lá. O pastor Marco fica toda hora me chamando para ir 2 vezes na semana. Eu quero só ir 1 vez só na semana, tá bom? Eu já faço isso, então não precisa mais fazer nada, não. Então, se for assim, não vai conseguir vencer, não.
Tem de lutar, nós estamos aqui para lutar. Ser crente, se a gente dissesse tudo que a pessoa vai enfrentar, na hora que a gente está pregando o evangelho, a pessoa nem ia ser crente. Sabia disso? Nem Deus fala tudo que a gente vai enfrentar. Jesus falou alguma coisa mais séria, uma certa ocasião, os discípulos começaram a querer desistir. E desistiram, né? Um bocado de gente desistiu. Ficaram somente os discípulos. Então, se Jesus falar tudo, Deus falar tudo que vai acontecer com a gente no futuro, a gente morre antes. A gente não vai suportar, porque nós não estamos preparados. Mas viver um dia de cada vez. Jesus mandou que nós não devemos nos preocupar, devemos viver um dia de cada vez. Agora, a nossa tarefa, irmãos, é grande. Para aqueles que estão começando a vida familiar, né? Aqueles que estão com filho pequeno, lute para que vocês criem seus filhos na igreja. Não pode admitir que alguém venha para a igreja e deixe seu filho em casa, pequenininho. Deixa em casa, não traz para a igreja. Como é que pode? O menino tem que ser acostumado na igreja, para ele gostar da igreja. Tony está aqui na igreja porque foi criado aqui desde pequeno, na igreja. Se a mãe dele deixasse ele em casa com a tia ou com outra pessoa, ele não tinha prazer de vir para a igreja, né? Luiz também, criado na igreja. Eu fui criado na igreja desde pequeno. Então eu tenho prazer, meu prazer é estar servindo a Deus. Pode ser até que eu não seja aquele crente todo que as pessoas esperam de mim, mas eu quero estar na igreja. Eu quero servir a Deus. Eu quero ajudar o pastor Marcos. Seja quem for o pastor da igreja, eu quero ajudar. Se precisar de mim, conte comigo, pastor. A não ser que eu esteja viajando ou alguma coisa assim, mas estando aqui, conte comigo. E eu quero ajudar também você que está aqui. Eu não sou contra você que está aqui. Eu estou do seu lado para ajudar. Essa palavra toda é para ajudar. Porque se um soldado for para a guerra despreparado, vai perder. Vai perder. E a dor é muito, muito grande. Então, quando você sabe a palavra, a Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando você sabe a palavra, você sofre menos. Você não, é o diabo, isso aí é o diabo. É o diabo, mas ele está derrotado em nome de Jesus. É o diabo isso aí, então não vou nessa não. É assim que acontece. Você vem para um culto maravilhoso. Então você volta para casa depois de um trabalho desse, abençoadíssimo. Você pensa que vai encontrar alguém batendo pau para você em casa? Não vai não, vai encontrar um ferrão. Que igreja é essa? Termina às 10 horas da noite? Dia de sábado, pelo amor de Deus. Pastor Marcos, que é isso, pastor Marcos? Né? Aí a coisa logo o pastor, coitado. A bênção, o culto. Aí chega em casa de noite, tarde, sábado, aí volta para a escola dominical, aí pronto, aí a guerra está completa. Ainda vai voltar para a igreja de manhã cedo, domingo de madrugada? Não basta sábado não? Aí vem de manhã, de noite vai para a igreja de novo domingo, e você leva logo a cama para a igreja, fica logo lá. É isso que houve, quando não houve outros xingamentos, outras coisas humilhantes. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se você estiver só, não procure mulher, falando com homem, né? Não que a mulher seja... Mulher é uma bênção, né? Mulher é uma bênção, mas é uma coisa séria, né? O cara tá sozinho lá, depois arranja uma mulher. Aí, porque na realidade, ele não faz só a vontade de Deus, ele vai ter que fazer a vontade da mulher também. O problema é esse, né? Vai fazer a vontade da mulher, não é todo o coração voltado para Deus. Aí ele vai fazer a vontade da mulher, e aí fica dividido, né? E às vezes, não são todas, mas algumas mulheres atrapalham o ministério pastoral. Atrapalham. É por isso que a Igreja Católica não quer que os padres se casem. Mas Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Então, ouvir a primeira palavra de Deus. Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Tem que casar mesmo, né? Agora, aquele que quer se fazer eunuco, aquele que renuncia o direito de casar, fazer eunuco por si mesmo, então melhor, vai agradar a Deus mais. Mas, se você for abrasar, melhor casar do que abrasar, né?
Então, fazer a obra de Deus tem um preço. Entendi. Então, o marido na igreja era uma coisa e em casa era outra. Então, a esposa disse que queria trazer a cama para a igreja porque o marido dela só era bom na igreja. Mas aí é o assunto que nós estamos falando, né? Personalidade, você ser uma coisa só, tanto na igreja como em casa. Pagar o preço. E na igreja é uma bênção, todo mundo é uma bênção. É lá na casa da gente, principalmente, que nós vamos ser experimentados, vamos ser testados. Às vezes nós nos denunciamos se somos ou não somos. É na vida difícil que a gente às vezes se denuncia, né? Na vida difícil, na vida fácil não. Na vida fácil está todo mundo bem, todo mundo é bom. Na vida difícil, nossa luz deve brilhar nas trevas. A luz brilhar na claridade não tem nenhum valor, mas nas trevas, Jesus falou sobre isso, para que os homens possam ver as suas obras e glorifiquem a Deus, vosso Pai Celestial. Que Deus pois nos abençoe, irmãos, que nós possamos colocar em nossas vidas essas pequeninas coisas, sinceridade, retidão, justiça, e outras características que nos ajudam a agradar a Deus.